Bom dia, estou muito feliz aqui, honrado hoje em receber aqui. Eles falam que quem é rei nunca perde a majestade, né? Então não vou chamar de ex-governador não, vou chamar de governador. Nosso amigo, governador Paulo Artung, dizer que é uma alegria receber o senhor aqui. Fico muito feliz, até por esse contato. Importante falar que eu mandei mensagem no Instagram do governador e ali fui muito bem, tive esse retorno, né? Essa atenção, atendendo esse convite nosso. Fiquei muito feliz, governador, obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu trabalho, seu ministério, que é um ministério, ser governador é um ministério. Então, assim, quero dizer que estou muito feliz. Eu quero, para a gente começar, tenho certeza que todo o povo capixaba, ou quase todo o povo brasileiro, que o senhor hoje, eu acompanho o senhor, está em todos os locais, conhecem quem é o governador Paulo Artung. Mas para começar, queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para essa juventude aí, talvez, que não ouviu falar ainda quem é Paulo Artung. Acho difícil, né? Mas vai que tem um ou outro aí que passou despercebido e não ouviu falar quem é Paulo Artung, nosso governador do estado. Olha, Wesley, primeiro tem que registrar a alegria de estar aqui com você no seu programa Café com Pires. Muito legal, né? É sempre bom a gente ter esse espaço de conversa, de diálogo, né? Eu sou Paulo Artung, né? Na verdade, meu nome é grandão, assim, mas desde a escola o pessoal me chama de Paulo Artung, né? Eu sou Paulo César Artung Gomes, né? Sou capixaba, né? Nasci ali no Caparaó, capixaba. Nós temos Caparaó mineiro, Caparaó capixaba. Eu sou suspeito para dizer, mas o capixaba é mais bonito. Com todo respeito ao Caparaó mineiro, né? Nasci lá em Guaçuí. Muito legal. Né? Minha mãe de Guaçuí, meu pai de Iuna, que aqui também fica na região do Caparaó. Meu pai e minha mãe tinham uma obsessão, assim, lá, desde a gente criança, nós somos só 2 irmãos, eu e Júlio, que era dar uma boa educação para os filhos, né? É uma coisa interessante porque isso vem de família, né? Só para dar um exemplo, meu pai perdeu o pai com 13 anos de idade lá em Iuna, e minha avó, Ivarde, saudosa, ela colocou na cuca dela que ela ia educar os filhos, né? Ela tinha educação, ela tinha estudo, mas ela colocou como objetivo dela dar uma instrução para os filhos. As 3 mulheres viraram 3 professoras e meu pai virou contador, né? E assim, é uma história muito bacana, porque quando meu pai desloca, primeiro a gente vai de Guaçuí para Iuna, eu criancinha, né? Depois a gente vem de Iuna para Vitória, né? Uma época muito rica em Vitória, assim, rica de oportunidades. Estava construindo o Porto Tubarão. Isso foi em que ano? No meados da década de 60. Nós íamos no iniciozinho de 64 para Vitória, né? Eu completei 7 anos de idade, estou confessando a minha idade. Vai calculando aí, pessoal. Logo que a gente chegou em Vitória, eu comemorei meus 7 anos de idade já em Vitória. Então, e aí se fez o desejo dos meus pais, né? Eu me lembro que na época eu comecei a estudar no grupo escolar Padre Anchieta. Meu pai e minha mãe olhavam muito o conteúdo do ensino. Na época o ensino público estava meio para baixo. E eu me lembro dele conversando com minha mãe na cozinha. Ele não sabia que eu estava escutando. E ele dizendo, nós vamos ter que apertar as despesas porque eu vou colocar o Paulo... Já tinha colocado o Júlio, meu irmão. Vou colocar o Paulo num colégio particular, porque está meio fraco o estudo dele. Então, me colocaram lá no colégio salesiano, Nossa Senhora da Vitória. Eu estudei no salesiano 10 anos, do 3º ano primário até o vestibular, né? Eu sempre gostei muito de matemática. Quando chegou o vestibular, eu estava meio em dúvida. Meu pai queria que eu estudasse direito, né? Mas minha dúvida era entre engenharia e economia, né? E aí eu acabei optando por economia. Tinha grandes economistas na época, Mário Henrique Simons e tal. Eu acompanhava já à distância as coisas do nosso país, e aí eu decidi por fazer economia. Então, sou economista de formação, já tive muitas oportunidades na vida, né?
muitas dadas pelos capixabas e pelos brasileiros. Eu fui deputado estadual, deputado federal, fui senador da República, fui prefeito na nossa capital, prefeito de Vitória, fui governador 3 vezes, fui diretor de banco, né? Quando o presidente Fernando Henrique era presidente da República, ele me convidou para ser diretor do BNDES, lá no Rio de Janeiro. Então eu trabalhei um período no BNDES como diretor da área social e regional do banco, né? Ao longo da vida tive experiências na área privada e na área pública, né? Por exemplo, eu quando formei, eu passei algumas provas de seleção do governo, não fui chamado, e aí montei uma editora e gráfica limitada. Eu fui microempresário lá no início, meu pai me ajudou, foi meu sócio capitalista na época, e a gente colocou um negócio de pé. Depois disputei eleições. Quando eu terminei a prefeitura, o presidente Fernando Henrique me convidou para ir para o banco, foi uma oportunidade, um aprendizado espetacular. 2010, quando eu terminei os 2 governos, eu fui para a iniciativa privada, fui trabalhar em São Paulo. Depois voltei, disputei o governo de novo, fui governador novamente, e aí fiz aquele ciclo 15 a 18. Depois voltei para a iniciativa privada, estou na iniciativa privada, estou trabalhando na área privada já tem 7 anos em São Paulo. Você vê como é que passa rápido, né? 7 anos que eu estou presidindo a IBAR. A IBAR são todos que plantam árvores no Brasil para fins industriais. Por exemplo, essa mesa aqui vem de árvores plantadas, né? Papel que a gente usa vem de árvores plantadas, né? Mas também para restauração de biomas. Por exemplo, você vai na Mata Atlântica e restaura aquilo que um dia foi mata, depois virou pasto ou virou lavoura de café. Então tem projetos hoje ligados a crédito de carbono e outras modalidades de financiamento que vão lá e fazem a restauração com as nativas, lá, planta de novo jacarandá, planta de novo as essências da Mata Atlântica. Então isso tem 7 anos que eu presido essa IBAR, né? Assim que fala, o A é com acento no A por causa de árvores, né? E são experiências muito boas. Eu disse outro dia, eu estou falando demais aqui, deixa eu parar. Não. Eu disse outro dia o seguinte, assim, você está em casa aqui. Eu sou meio flex, igual carro que anda a gasolina e anda a etanol, né? Sabe, a álcool. De vez em quando eu estou na área pública, né? Fiquei muito na área pública, de vez em quando na área privada. Assim, o que é bom disso? Porque a gente aprende nos 2 lugares. Sim, a gente aprende aqui na área privada, aí volta para a área pública, e muita coisa que a gente aprendeu aqui serve para cá. Aí as pessoas acham que na área pública o que você aprende não serve para a área privada. Não é verdade. As grandes empresas, as grandes corporações hoje do Brasil e do mundo precisam desse conhecimento de lidar com as comunidades, né? De ter uma outra relação com o ambiente onde a empresa está instalada, né? Uma grande empresa hoje é uma empresa que ela é socioambientalmente responsável. Ela olha a comunidade dela e quer saber se a educação está indo bem naquela comunidade, se a saúde está sendo de boa qualidade. Então, eu digo assim, eu estou tendo essa oportunidade que minha família me proporcionou, que Deus tem me dado, de uma hora pisar numa coisa, uma hora pisar na outra, aprender sempre, aprender coisas novas, né? Fui de muitos conselhos administrativos, desde lá de 2010, aprendi muitas áreas diferentes no nosso conselho administrativo de empresas privadas. Então, assim, é muito legal, né? E sou muito grato aos capixabas e aos brasileiros, essas oportunidades que me deram na vida pública. Eu sou muito amigo do Luciano Huck, muita gente sabe disso. Eu sei disso, e Luciano é um cara com coração bom, né? Ele se realiza quando ele pega um empreendedor que não tem dinheiro para poder montar um negócio dele, ele vai lá, consegue arranjar parcerias para o cara começar a trabalhar, ou muitas vezes dá uma casa a um sem-teto que está em dificuldade e assim por diante. Mas eu digo sempre ao Luciano uma coisa assim, o lugar que a gente consegue fazer esse bem em escala alta é na vida pública, são nos governos, são nas atividades políticas e assim por diante. Muitas vezes o povo tem meio chateação mesmo com a política, de tanta coisa errada que se vê na política brasileira, mas eu digo sempre aos jovens, principalmente, não tem jeito, nós precisamos melhorar a política para melhorar a vida da gente, porque não tem outro lugar que a gente escala soluções. Por exemplo, o Luciano dá uma casa para uma família, é espetacular isso, toca a alma da gente, a gente se emociona de ver um programa dele ele entregando.
Mas na política, você pode não só dar uma casa, pode fazer um conjunto habitacional, pode fazer uma política habitacional que chegue a, sei lá, 1.000 famílias, 2.000 famílias. Você pode levar educação para onde não tem educação. Você pode levar equipamento hospitalar onde não tem equipamento hospitalar. Você pode levar conectividade onde tem sombra, né? O cara está lá na roça, ele não tem conectividade, ele não pode usar a internet. Você leva conectividade para ele. Isso é na política que faz. Por isso que eu sempre digo para os nossos amigos jovens, nós não temos que estar descrentes na política, nós temos que mudar a política. A gente não gosta, vai lá, vota melhor, dá uma olhadinha na hora de votar, porque quem elege esses representantes somos nós mesmos. Então, se não está bom, na eleição seguinte, por isso que a democracia é boa. Troca o time, né? Se o Flamengo tivesse feito isso na hora certa ontem, não tinha tomado de 2-0, né? E quem está falando aqui é um flamenguista sofrido, né? Está pagando bem ao técnico, agora não pode nem ter reclamação. O técnico foi para o padrão A de remuneração, mas... O triste quem perdeu foi o Paquetá. Isso é uma bola fora, não, cara. Muito cara aquela bola. É isso aí. Mas o que incentivou o senhor a entrar na política? Como que foi? Alguém convidou? O senhor fazia parte estudantil? Quando eu fui para o Salesiano, e os padres lá que lideravam o Salesiano, eles, a certo momento, eles estimularam os estudantes a reorganizarem o Grêmio. Lá era Grêmio estudantil. Não era eleição direta ainda, você vê, né? Cada turma elegia o seu líder de turma, fazia um colegiado dos líderes de turma, e esse colegiado elegia o presidente do Grêmio. E aí eu fui eleito pela minha turma, fui para o colegiado e me elegeram presidente do Grêmio, né? Na época não era política, assim, era poesia, era literatura, nós tínhamos um jornalzinho, né? Mas começa o exercício de liderança, era esporte, né? Eu pratiquei muito esporte, joguei muito handebol, fui da seleção capixaba de handebol, mas joguei também, mesmo baixinho, assim, joguei vôlei, joguei basquete, assim por diante, e o Grêmio organizava isso tudo. Então, eu sempre quando penso, assim, olhando para trás, eu acho que foi uma primeira experiência ali, ainda jovenzinho. Depois eu cheguei na universidade, quando eu comecei a fazer economia, estava na época da reorganização. As entidades estudantis, durante o regime autoritário no país, foram fechadas. E aí, nesse momento, elas estavam sendo reorganizadas. E eu participei da reorganização. Aí nós reorganizamos o DCE da UFES, Diretório Central dos Estudantes da UFES, e teve a primeira eleição, né? Uma eleição concorrida para danar, acho que eram 4, 5 chapas. Primeira disputa para valer mesmo. Primeira disputa para valer. Foi interessante, porque eu liderei uma chapa chamada Construção, né? Era aquela música do Chico Buarque de Holanda, e aí eu liderei essa chapa e fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes. E ali eu tive uma votação que chamou a atenção, porque eu não sei, eu tive quase 80% dos votos da universidade e todo mundo, como tinha muitas opções concorrendo, chamou muita atenção o volume de votos que eu tive. Depois eu saí da universidade, isso que eu contei, e passei em 2 provas de seleção. Na época não era concurso público, prova de seleção para o BANDES, nosso BANDES, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Eu passei em primeiro lugar nessa prova de seleção e passei em segundo lugar na prova do Instituto João de Santos Neves. E aí o governador da época, o doutor Eurico, terminou a vida meu amigo, então não tem nenhum ressentimento. Ele mandou minha tia me avisar, olha, eu não vou nomear esse rapaz não, que esse rapaz fez movimento estudantil, isso é subversivo. E minha tia, que era amiga dele, saudosa, tia Onícia, que me deu essa notícia que eu não ia ser nomeado, como não fui. Aí eu fui bater na porta do meu pai, contei a história para ele, falei, pai, minha situação é essa. Ele falou, não, vem trabalhar comigo. Meu pai era comerciante em Vitória, tinha uma loja, era sócio de uma loja de móveis chamada Mobiliadora Canaã, tinha uma fábrica de móveis, eles trabalhavam com eletrodoméstico também, tinha uma empresa de construção civil, então já tinha uma coisa muito bem organizada, e ele queria que eu trabalhasse com ele. Eu fiz uma contraproposta, falei, não, deixa eu montar um negócio meu primeiro, eu quero ser empreendedor, quero aprender, depois eu venho trabalhar com você. Aí montamos uma editora e gráfica lá na Ilha de Santa Maria, lá em Vitória. Demos o nome
da editora de Renograph, né? Você vê que coisa animada. E aí deu certo. Nós começamos a ganhar dinheiro, trabalhar para um monte de gente e tal. E aí, no meio dessa coisa, me chamaram para ser candidato a vereador de Vitória. Assim, começou, o pessoal do MDB, na época, veio me procurar, olha, você devia ser candidato, você tem voto, não sei o quê. E aí eu decidi, fui lá conversar com meu pai, né? Cheguei lá, meu pai ficou bravo comigo. Pode, eu sou seu sócio aí, capitalista no seu negócio, agora você vai me abandonar. Não, pai, deixa... É só um mandato, eu vou lá, se der certo, eu exerço o mandato, depois eu volto. Ele falou assim, seu pai é tudo, menos besta. Esse negócio não tem porta de saída, só tem porta de entrada, né? E ele estava mais certo do que eu acabei fazendo 8 mandatos, eu disputei 8 eleições. Eu fiquei sabendo, o senhor nunca perdeu uma eleição? É isso mesmo? É verdade, perdi uma convenção, depois eu te conto aqui. Mas aí, essa história é interessante, porque aí meu pai ficou bravo comigo, né? Meu pai foi uma pessoa importantíssima na minha vida, um excelente conselheiro durante a vida toda. E aí ele ficou bravíssimo comigo, mas eu fui em frente. Mas, assim, dias depois o pessoal de Iguaçuí veio em comissão, né, e falou, não, você não vai ser vereador de Vitória, você vai ser nosso candidato, não a vereador, vai ser candidato a deputado estadual. Aí eu virei a chave, já saí direto candidato a deputado estadual. Eu digo sempre, se eu entendesse um pouco de política como eu entendo hoje, porque política é um negócio que você não sabe nunca, você aprende o tempo inteiro e quando acha que sabe, tropeça nas pernas. Então, não pode ser arrogante nessa matéria, você está sempre aprendendo. Mas eu digo que se eu soubesse um pouco como eu aprendi, eu teria sido candidato a vereador primeiro. Mas aí eu tomei o risco. E deu tudo certo. Era Camata, nosso candidato a governador, né? Foi uma campanha linda no Espírito Santo, motivada. Na época tinha comício, as pessoas não sabem nem o que é isso mais, né? Você parava um caminhão com som e juntava uma montoeira de gente nesse estado. Podia ter música, podia ter tudo. Era uma coisa muito animada. E aí eu fui para a eleição de deputado estadual e me tornei o 4º deputado estadual mais votado do Espírito Santo na primeira eleição. Por que isso? Porque, primeiro, em função dos jovens, lá do movimento estudantil, todo mundo foi para o interior pedir voto para mim. Então eu tive voto assim... lá em Montanha, eu nunca tinha pisado em Montanha. Eu fui pisar em Montanha depois da eleição, que aí eu fui lá. Eu vi que tive voto, fui lá conhecer, saber quem pediu voto para mim, agradecer e trabalhar pela região e tal. Então, eu tive voto no estado inteiro, né? A outra coisa que me ajudou muito foi esse movimento de Iguaçuí, porque juntou Iguaçuí, Dores e Divino. E me deram, assim, a maior votação que um homem público já tinha tido para deputado naquela região. Né? Eu nasci lá, vivi pouquinho em Iguaçuí, porque eu fiquei com 3 meses de idade, com 3 meses, a minha família foi para Iuna. Então eu fui até 6 anos e pouco em Iuna, depois vim para Vitória. Mas o pessoal abraçou minha candidatura lá e a região precisava de ter um representante naquela época, e aí começou, né? Dessa eu disputei essa e mais 8 eleições. 8 eleições. E fui, graças a Deus e graças aos capixabas, muito bem sucedido. Só não fui bem sucedido numa convenção. Depois que eu saí da prefeitura, eu fui ser diretor do BNDES, voltei para disputar o governo e na convenção do PSDB eles me derrotaram. Né? Mas só não foi bem sucedido também, porque não era o povo que estava lá para votar, né? Não, você sabe que o tiro saiu pela culatra mesmo. Lá eles me derrotaram e você vê que a eleição seguinte, na eleição eles me derrotaram para candidato a governador, mas me deram a vaga de senador depois. E eu fui um senador que na época tive a maior votação que um político já tinha obtido no estado do Espírito Santo, assim, então a convenção realmente ela não falava a voz da rua, né? E as pesquisas mostravam isso na época, mas isso são águas passadas, como diria a minha mãe, essas águas passadas não movem moinho, né? A gente tem que olhar para frente. Eu sei que o dia que eu fui derrotado na convenção, você olha que coisa bonita isso, né? Eu estava triste e eu fui visitar minha mãe, né? E meu pai. Aí eu cheguei em casa, minha mãe me levou para a cozinha, pegou no meu braço e falou assim, ó, Deus sabe o que faz. Não era a sua hora. Eu nunca esqueci disso, porque depois eu cheguei no governo, talvez tenha chegado na hora certa, a sociedade muito junta comigo,
E nós fizemos uma revolução nesse Estado, assim, literalmente. O Estado estava quebrado, falido, desmoralizado. Toda semana nós éramos um jornal nacional negativo, salário dos funcionários 3 meses atrasados, o funcionário não recebia direitos e vantagens, algumas categorias 5 anos, outras 7 anos sem receber direitos e vantagens. E nós chegamos e conseguimos reorganizar o Estado do Espírito Santo, botar as contas em dia, voltar a ter dinheiro para fazer saúde, fazer educação, fazer estradas, fazer desenvolvimento econômico. Então, assim, eu fico lembrando da minha mãe, né? Meu filho, calma, Deus sabe o que faz. Eu acho que eu acabei indo para Brasília, fiquei lá um período como senador, fiz muitas relações em Brasília. Eu fico pensando, essas relações foram úteis na hora de eu ter que arrumar uma casa bagunçada, né? O Espírito Santo com gente violenta, com gente criminosa, com corrupção. Era um ambiente horroroso, assim. Eu andei de segurança muito tempo, andei com carro blindado, assim, mesmo sabendo que essas coisas, quando quer fazer, acaba fazendo. Já tiraram no Papa, já tiraram no presidente dos Estados Unidos, você imagina, né? Então, assim, mas, enfim, mas viramos uma página bonita. Eu tenho o maior orgulho disso e, sabe, eu sempre digo, eu gosto da política, sabe? Eu não gosto da politicagem, eu não gosto dessa política de baixa qualidade, que as pessoas ficam pensando nelas ao invés de pensar em quem elas representam. Mas a política, quando bem feita, bem praticada, com valores, com ética, é uma ferramenta extraordinária, né? Muda a vida das pessoas. Coisa que você mais gosta. Eu mais gosto de andar no meio da rua e o cara pegar no seu braço e falar assim, olha, meu irmão, queria te agradecer, nunca tive essa oportunidade, você mudou a vida da nossa comunidade. Pô, qual o preço disso? Sim, qual o palácio que substitui isso? Não tem nada assim. Porque se nós somos passageiros, né? Meu pai falava muito isso para mim e para a Júlia. Nós somos passageiros, assim. A gente nasce em uma folha em branco. Precisa preencher essa folha e preencher com qualidade essa folha, né? Para poder fazer sentido a passagem na vida, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E eu me esforço muito por isso, né? E sou muito grato, né? Porque ter tido as oportunidades que eu tive, que os capixabas me deram, é extraordinário. Vou morrer super grato, né? De tanto carinho, assim, confiança, né? O cara fala assim, pô, eu votei em você. O que é isso? É um gesto de confiança. Você fica até arrepiado de falar. É um gesto de confiança da pessoa. Ela está te dando uma procuração em nome dela, para decidir em nome dela, para decidir em nome dela e assim por diante, né? O dia que os políticos brasileiros todos souberem disso, nós vamos subir o sarrafo da qualidade da política brasileira. É isso que nós temos que treinar aí, botar gente jovem nesse jogo aí, botar sangue novo, né? Para a gente ir melhorando. O Brasil já melhorou muito, a gente não precisa ter visão pessimista, não. Assim, o problema é que podia ter melhorado muito mais, assim. A verdade é essa, o país tem um potencial e boa parte desse potencial não se realizou ainda. Esse potencial já podia ter virado aí emprego bom para os nossos jovens, oportunidades boas para o nosso povo e assim por diante. Mas vamos ralando. O senhor já chegou a ser cotado para ser candidato a presidente, não já? Já eu achava que isso era mais difícil, só para que todos que estão nos ouvindo entendam, porque o nosso estado é pequeno, né? Assim, tem um eleitorado pequeno. Mas eu achava que era possível ser convidado para ser vice-presidente da República, né? E eu, em algum momento, fui cotado também para isso. Seria uma oportunidade para uma liderança capixaba, né? Mas eu me sinto muito feliz, assim, porque você vê, olha, eu tive esses mandatos, fui trabalhar em São Paulo, né? Continuo sendo chamado pelo Brasil inteiro para fazer palestra. Estou aí sempre debatendo bons temas. Eu nunca xingo ninguém, não acredito nisso. Assim, esse negócio de política de xingamento, de fulanizar as coisas, eu não acredito. Eu acredito em ideias, né? Acho que boa ideia é força para mover a sociedade, para mover o mundo na direção certa e assim por diante. Então, você vê que eu sou chamado para ir Brasil afora. O cara se elege governador, muitos contam isso, não tem cabotinismo da minha parte, assim, mas muitos contam isso publicamente. Olha, se elegeu governador, ligou para mim, né? Paulo, dá para a gente conversar um pouco, a gente discutir e assim por diante. Você tem depoimentos de conjunto de líderes do país. Então, eu tenho muita alegria e continuo ajudando, porque o que eu aprendi nesse mundo da política, nesse mundo público, né,
São oportunidades que foram dadas a mim pelo povo. Então, assim, nada melhor do que retribuir formando gente. Sexta-feira eu estava dando aula para a turma do Renova BR lá. Eu ia falar sobre isso. Porque formando meninada aí para, sabe, jovens, meninos, meninas, para participarem da política. Tem uma seleção, cada ciclo eleitoral tem uma seleção. Normalmente se inscreve 30, 40 mil. Essa é uma parceria do senhor junto com o Luciano Huck, é isso? Um conjunto de pessoas, não tem dinheiro público nisso, são doações privadas. Aí você abre inscrições, normalmente está vindo entre 30 e 40 mil inscrições, do Acre ao Rio Grande do Sul, passando pelo Brasil Central, tem gente formada de todas as áreas. Aí você faz uma seleção, que tem que ver também um pouquinho de vocação, né? E aí você seleciona um grupo e dá formação para tudo. Formação para isso aqui que nós estamos fazendo, falar em público, explicar o que está defendendo, aprender a negociar. As pessoas precisam aprender a negociar. O ótimo sempre é inimigo do bom. Muitas vezes, sabe, você chega ao bom e daqui a pouco você chega ao ótimo. É uma espécie de uma caminhada, então você tem que aprender a negociar. Nem sempre tudo que você quer é possível numa mesa de negociação, você tem que saber escalonar as coisas. Isso é treinamento, ninguém nasce sabendo nada disso, né? Falar em público, convencer as pessoas. Saber dar um não, né? Saber dar um não. Explicar um não é sempre difícil. Hoje treina muito rede social, né? Porque a política é feita muito através das redes, né? No início da minha carreira era 100% rua. Tinha que entrar na Feira Livre lá, cumprimentar a Dona Maria, seu Pedro, um brigar com você, o outro te elogiar. Agora você tem... O famoso bate-a-sopra. Você tem líderes aí que estão eleitos, que nunca pisaram numa Feira Livre. Rede social, então tem que ensinar os meninos a operar uma rede social e assim por diante. Então é um treinamento. Não tem um treinamento programático, assim, você vai estar em tal programa, né? Sim, não. Isso aí é decisão de cada jovem. Você vai defender a privatização de uma coisa, ou vai defender um tipo de educação. Isso aí, cada um vai ter o seu programa e assim por mais. Nós vamos ensinar ao trabalho de representação pública, né? E aí você sobe o sarrafo da qualidade das lideranças que nos representam no Brasil. Nós estamos trabalhando há muitos anos já, desde que eu saí do governo, eu sou conselheiro do Renova BR. Nós já formamos mais de 3 mil, porque já passou, esse é o último número que nós temos, mais de 3.500 jovens no Brasil. Meninos e meninas, muitos são vereadores, muitos são deputados, muitos são prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais, tem um senador. Aqui do estado, teve pessoas também? Tem, todas as 27 unidades tem gente sendo formadas. Agora, importante, muitos não se elegeram e viram que a vocação era trabalhar na administração pública. Aí foram ser diretor de departamento de uma prefeitura, secretário de meio ambiente da outra, secretário de saúde do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. É um ex-aluno nosso, espetacular secretário, todo mundo elogia muito. Secretário de educação da cidade do Rio de Janeiro é um ex-aluno nosso, Ferreirinha, espetacular secretário. Então, assim, você forma gente, quase com a escola de formação de líderes para o setor público brasileiro, né? Não só no legislativo, mas também dentro do próprio executivo. Agora, pegando um pouquinho da experiência do senhor sobre, hoje em dia a rede social está muito forte. O senhor acha que é meio a meio? Você tem que estar com papelzinho na rua? Ou o senhor acha que é a presença na rua? Acho que é 70-30. Acho que é rede 70. A rede 70? Eu acho. A gente não pode tirar o pé da rua, mas a presença de rede é decisiva. É só ver. E não é no Brasil. A gente fica muito olhando para o Brasil, mas se você olha assim, as últimas eleições americanas, né, que elegeu o presidente Trump, muito rede social, né? Muito ela passou por dentro da malha da internet, né? Com notícias verdadeiras e com notícias falsas, que aí é o lado ruim, das redes sociais. Quer dizer, você tem o que se chama de fake news, né? Notícia falsa, né? Mas nós temos que aprender a lidar com isso, por isso que tem que ter treinamento e assim por diante. Muitas vezes você tem um ataque à sua honra, um ataque que não é verdadeiro, que é mentiroso, que é um adversário que está tentando te derrubar e assim por diante, mas isso é treinamento, é do jogo
a vida é assim, porque a gente, puxa vida, eu estou com saudade do passado. Não adianta ter saudade do passado. Tem que olhar para o presente, entender essa realidade e aprender a lidar com isso. É o desafio. Né? Esses ataques aí eu entendo um pouquinho. A eleição de vereador foi muito atacada, até demais. Você tem ideia, governador? Me fizeram com chifrinho. Um vereador dos evangélicos de chifrinho. Meu Deus. Mas eles são muito covardes, mas foi bom. Mas está eleito, né? Então você vê que... Quase 1.400 votos. Então, você vê que tem jeito da gente lidar com essas coisas, né? E a gente precisa aprender, ter humildade. Sempre. Hoje eu falei para um amigo, hoje cedo, né, que conversou comigo há muito tempo, eu falei com ele, olha, tem uma máxima que eu aprendi na política que eu sempre falo, esse amigo está com vontade de disputar a eleição, por isso que eu falei para ele. Tem uma máxima que eu aprendi na política que eu sempre falo, assim, política a gente aprende o tempo inteiro, né? Quando você acha que sabe muito, você está na antessala de um fracasso, né? Quando você se convence que está aprendendo o tempo inteiro, você tem chance de ir para frente, né? De progredir e assim por diante. Eu tive alguns privilégios na vida. Assim. Um deles foi que Camata, então governador, eu, deputado estadual, Camata me levou para uma conversa a 3. Na verdade, a conversa era 2. Eu fiquei assistindo a conversa. Ele e o doutor Tancredo Neves, né? Legal. Assim, um homem que tinha sido da era Vargas, né? Imagina, você pega a história, ele na era Vargas estava lá o doutor Tancredo. Você vai lá ver a história do governo Vargas ali no Catete, né? Onde ele suicidou, e você tem o doutor Tancredo sentado ali no ministério. Então, assim, um homem muito experiente. Quando tentaram implantar o parlamentarismo no Brasil, ali quando o Jango tem que assumir com a saída do Jânio, o doutor Tancredo é o homem que vira primeiro-ministro do país, hein? Experiência, né, em vários momentos importantes. Acabou sendo governador de Minas, acabou sendo presidente eleito no colégio eleitoral. Eu votei no colégio eleitoral como delegado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, porque o colégio eleitoral, até voltar a eleições diretas para presidente, tinha um colégio eleitoral. O colégio eleitoral era composto dos senadores, dos deputados federais e dos delegados das Assembleias Legislativas. Eu fui eleito aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para ser delegado e votei nele. E eu tive a oportunidade de participar de uma conversa deles, né? Ele explicando para o Gerson, né, o que ele tinha na cabeça se fosse bem sucedido no colégio eleitoral e chegasse à presidência da República. Isso é um aulão, sabe aquele negócio? Cara, tive um aulão. Eu tive um aulão sentadinho ali. O Gerson, antes de entrar na salinha lá, que nós tivemos num hotel lá em Brasília, o Gerson falou assim, ó, trouxe para você só ouvir. Cara, legal. Isso é um privilégio. É a conversa de 2 líderes políticos qualificados, como é que é. Então, assim, você vai aprendendo. É pela minha assertiva anterior que eu estou falando isso. Você vai aprendendo e é um desafio. Seja você um líder comunitário, é um desafio, você aprende o tempo inteiro. Seja você um líder sindical, né? Seja você um líder religioso, né? Você aprende o tempo inteiro. Seja você um líder político, um líder empresarial, né? Eu sempre olho para um celular e falo, olha, essa é uma máquina maravilhosa, né? Uma máquina que tem de conhecimento humano dentro de um celular. É espetacular. Você imaginar que o ser humano foi capaz de fazer como diz os mineiros, um trem desse, né? Sabe? Mas assim, por mais maravilhosa que seja essa máquina, ela não substitui o ser humano, ela não substitui as pessoas, elas não substituem os líderes. Por isso que a gente precisa ter sempre uma escolinha de formação de novos líderes, porque isso vale para tudo, vale para a comunidade que nós estamos aqui, vale para o município, vale para tudo, sabe? Vai para a empresa, né? Você vê, hoje, um líder empresarial de uma grande corporação, ele, sei lá, de 60 em 60 dias, ele vai para a comunicação direta com os trabalhadores da empresa e fala, né? E mostra quais são os objetivos da empresa, né? Então, às vezes a empresa está sediada em 20 cidades diferentes, em 4 estados diferentes, e ele conversa. Esse é o mundo hoje, né? Não é, e ele não tem mais aquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Precisa convencer as pessoas das metas que a empresa tem, dos objetivos, motivar as pessoas pelas várias vias e assim por diante. Então precisa de gente,
né? Por mais que a tecnologia nos permita. Nós fomos para a pandemia, tivemos que trabalhar em casa, né? O parlamento teve que decidir de casa, o judiciário teve que decidir de casa e assim por diante. Mas a tecnologia nos permitiu trabalhar home office, mas a tecnologia não nos substitui, né? Ela é impactante nessa vida, nós precisamos compreender esse trem, né? Senão ela engole a gente, né? Ela engole, Mas ela não substitui, nós precisamos de gente, a gente tem que ter clareza disso, né? Gente muito qualificada, por mais que você tenha inteligência artificial aí, coisas perigosas que vão ter que ser reguladas pelo ser humano no uso, mas precisa de gente, inclusive, para regular esse trem. É verdade. E o senhor aproveitou essa experiência toda que o senhor tem e fez um livro? Fiz um livro, fiz o quinto livro. Quinto livro? É o quinto livro que eu lanço. Sabe, é sempre legal porque é um espaço de partilhar conhecimento, né? Então, eu fiz um livro que tem um título assim, Política em Tempos de Grandes Mudanças, né? O que eu queria dizer com isso, assim? Quer dizer, o mundo está efervescente, né? Assim, você olhar assim, o impacto da pandemia na nossa vida, eu acabei de falar, não vou repetir, o impacto das novas tecnologias na nossa vida. A primeira pessoa que tocou nesse assunto comigo foi o presidente Fernando Henrique, né? Eu fui almoçar com o presidente Fernando Henrique, ele já era ex-presidente, e ele falou comigo assim, apontando para o celular, isso aqui vai mudar as nossas vidas e vai interferir na política, Paulo. E ele olhou para mim e falou, você que é jovem, na época eu era jovem, você vê que tem tempo essa conversa. Você que é jovem precisa saber disso, né? E você vê, tecnologia impactou e são coisas que estão mudando a nossa vida. Essa briga de Estados Unidos com a China está impactando a nossa vida. Pode prestar atenção que você vai ver que esse troço está mexendo com a vida de todo mundo, o mundo inteiro, sabe? Então você tem muitas coisas impactando. Então o livro trata disso, né? Eu tenho bons parceiros no livro, inclusive tem o prefácio do livro é do Luciano Huck. Luciano que escreve o prefácio do livro. A gente fez uma primeira edição, para minha alegria, esse é o quinto livro, mas é o primeiro que a primeira edição esgota, né? Os outros não esgotaram, né? Assim, mas esse esgotou. Uma editora lá de São Paulo assumiu o livro, já está na segunda edição e está indo bem, né? E eu fico muito feliz. Eu acho que a gente precisa estar no debate nacional, mostrar o que a gente pensa das coisas, né? Sem brigalhada. Eu acho que brigalhada não dá camisa a ninguém, eu estou falando isso pela segunda vez. Brigalhada não dá camisa a ninguém, tira muitas vezes o que o ser humano tem, principalmente os pobres da terra brasileira. Eu vejo muita gente falar de pobre, mas quando você vê a ação concreta, não é a favor dos pobres, né? Mas às vezes está prejudicando os pobres das terras brasileiras, né? Então, o livro é para isso, é mais uma ferramenta. Eu escrevo artigo todo mês no Estado de São Paulo, amanhã tem artigo meu no Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. O livro é mais um instrumento para me manter aí debatendo as questões do país e do planeta. E quem quer comprar o livro, compra onde, governador? Compra na internet. Na internet? É facílimo, né? A Amazon. É só entrar que está lá à disposição, mas você não vai comprar não, eu vou mandar para você. Presente. Obrigado. Com muito carinho, depois você Obrigado. passa o endereço para Vive aí, que eu vou mandar com dedicatória e tudo. Obrigado, ficarei feliz. Governador... Devia até ter trazido o livro aqui, mas pego agora de calças curtas. Tudo bem. Não, que isso. Agora sim, falando um pouquinho dos mandatos que o senhor... Se o senhor pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? O senhor falou que a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu acho que mudaria, sim, porque você vai aprendendo mais coisas na vida, né? Assim, a Prefeitura de Vitória foi um aulão para mim? Foi, né? Quando eu disputei a Prefeitura de Vitória, os caras falavam assim, olha, os meus adversários na campanha, ele é bom deputado, mas não sabe administrar. Né? Então você vê que coisa danada. Aí eu fui para a Prefeitura e terminei o mandato como o prefeito mais bem avaliado do país, não é do Espírito Santo. Pesquisa nacional, na época, as duas pesquisas nacionais que foram feitas sobre capitais e grandes cidades do Brasil, eu fiquei em primeiro lugar nas duas, e uma junto com Jarbas Vasconcelos, que era prefeito de Recife, né? Então, assim, mas
tem coisas que eu fiz lá que hoje eu tenho muito mais preparo do que tinha? Tem, né? Mas isso não quer dizer que, sabe, um jovem não possa tocar uma prefeitura. Pode bem, você vê os nossos jovens aí, sabe, tocando boas prefeituras. Você mesmo tem um jovem em Viana cuidando lá. Eu estou à distância, eu estou a 900 quilômetros, eu trabalho em São Paulo, mas eu ouço boas notícias do prefeito de Viana, então isso é um bom sinal, né? Então, e vai aprendendo. E na vida a gente aprende. Meu pai, voltando ao meu saudoso pai, meu pai dizia assim, olha, não tenha medo de errar. Só não erra um tipo de gente. Olha que frase boa. Os omissos. Quem não põe a mão na massa. Quem põe a mão na massa, acerta e erra. O que a gente não pode na vida é errar repetidas vezes na mesma coisa. Olha, erro repetido, aí ele falava para mim e para o meu irmão, é burrice. Bateu uma... assim, mas o cara vai para a luta, sabe? Vai liderar uma empresa, vai liderar uma igreja, vai liderar uma comunidade, vai liderar, sabe, uma cidade. Ele não vai só acertar, isso não existe, assim, sabe? Não vai acertar, só acertar. Agora, tem que ter autocrítica. Errou, recebeu lá um conjunto de reclamações, não tem problema mudar. Ah, estou errado. Tem problema mudar? Não, eu estava errado aqui, agora você tem. Vai perder prestígio por isso? Não vai. Assim, vai ganhar prestígio. Porque vai mostrar humildade, né? Vai mostrar que está aberto para opiniões alheias, né? Que pode preencher a gente. É aquilo da vida, assim, uma cabeça pensa bem, duas cabeças pensam melhor do que uma. Por isso que eu sempre trabalhei com gente que tinha conhecimento específico na área dela, superior ao meu. As pessoas, os líderes têm ciúme disso, não quero saber mais do que você. Eu nunca tive ciúme disso. Eu sempre quis trazer quem sabe mais do que eu na área específica que ele está trabalhando. Você entendeu? O meu papel é de liderar, é de ter uma visão ampla das coisas, uma visão macro das coisas. Esse é o papel do líder. O líder não precisa ser um especialista em tudo, né? Isso é outra coisa importante. Mas o líder precisa ser assessorado por pessoas que conhecem as coisas. Não adianta você pegar assim, vou colocar para secretário de segurança o meu amigo do peito, o meu correligionário maravilhoso que foi para o bairro comigo, que andou de noite comigo. Tá bom, deve ter um lugar para colocar esse cara, se esse cara tem essa garra toda, algum lugar que seja bom, inclusive para o currículo dele. Porque se você coloca ele como secretário de segurança, ele não entende nada de segurança, vai atrapalhar a vida dele. Vai ferrar a vida da sua vida, da população e dele. Assim. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo. Assim, tem que ter time, tem que ter equipe, tem que ter consulta às pessoas. Ninguém é tão sábio que detém o conhecimento, muito menos nesse tempo que nós estamos vivendo. É veloz, sabe? Essa coisa da vida com as novas tecnologias, as coisas andam com uma velocidade muito grande, né? Você vê que os próprios médicos que estudam aí 5 anos de medicina, faz residência assim por diante, estão estudando para atualizar, porque novos remédios, novos exames, novos tratamentos, toda hora. Sim. Então, assim, não tem jeito, tem que se deslocar para receber o conhecimento novo e aperfeiçoar e crescer junto com o crescimento da sociedade, aí, do conhecimento humano e assim por diante. Que bacana. E aproveitando aqui que nós falamos o nome do prefeito Anderson Boiano, ele mandou um abraço pro senhor, tá? Puxa vida. Ele me mandou mensagem aí, o Paulo Arthur vai estar com você lá mesmo? Falei, vai. Manda um abraço para ele lá. Fala com ele que eu acho que ele quiser tomar um cafezinho. Não, vou falar com ele. Vai ser um prazer te receber também. O ajuste fiscal que o senhor fez ainda é válido para o Espírito Santo de hoje? Assim, a frase que eu cunhei quando eu era governador é que só cuida das pessoas quem cuida das contas. O resto é demagogia, o resto é voo de galinha. Você faz uma gastança aqui, daqui a pouco afunda lá na frente. Qual o problema? É que muitas vezes você faz uma gastança aqui, na hora que afunda no colo do seu sucessor. Isso não é justo, né? E aí nós precisamos de políticos que pensam para além dos seus mandatos, né? Muitas vezes o cara faz uma maluquice aqui porque sabe que ele não vai se responsabilizar por aquilo, né? Aí o outro chega
e tem que consertar aquilo tudo, aí gasta 2 anos, 3 anos consertando um monte de maluquices que foram realizadas. Então, nós precisamos subir aí a responsabilidade, o nível de responsabilidade das pessoas. Então, assim, não tem jeito, assim, achar que você vai gastar, esse troço vai ficar de pé, não vai. A vida de um governo é igual a vida de uma família. Se a gente quiser aprender mesmo a governar, a vida de um governo é igual a vida de uma família. Ah, vai lá, trocou o fogão. Dá para trocar o fogão e a geladeira? Não, vamos pagar o fogão, né? Pagou o fogão, está ali na última prestação, agora dá para a gente pensar numa geladeira nova. O governo é assim também, você tem um dinheiro, você tem as demandas, você tem que saber colocar esse dinheiro bem. E muitas vezes tem uma coisa que há 20 anos atrás era importante, hoje não é. Você tem que ter capacidade, isso nós fizemos no governo, por isso que o Espírito Santo se reorganizou, descontinuar coisa que não faz sentido, sabe? Sempre vai ter um para gritar, diga de passagem. Você não vai virar minha simpatia. Você vai ter atrito, a pessoa vai falar mal de você, não tem, tá bom. Mas a maioria vai entender que você está indo na direção certa, né? Sabe? Então, precisa ter boa administração. Assim, eu falei agora num seminário que criou um observatório de qualidade do gasto público no país, né? E eu disse isso, tem que ter capacidade de tomar decisão. Não adianta a gente não ir para um espaço de responsabilidade e não exercê-lo, né? Ficar fazendo demagogia, isso vai cair no colo de alguém. A corda no Brasil, quando arrebenta para o lado dos mais fracos. Os caras vão ficar falando aí em pobre, mas na hora que arrebenta do lado dos pobres, né? Inflação, desemprego, olha os ciclos que nós já vivemos no país, né? Juro alto, quem paga juro alto? Imagina, nós estamos com juro Selic de 15%, quem paga isso? As pessoas, quem paga isso é a Dona Maria, quando vai trocar o liquidificador. Financia, está pagando juro astronômico, compra um liquidificador e tem que pagar 2. E muitas vezes, sabe, não está nem consciente disso, sabe? Então a gente precisa fazer as coisas bem feitas. Então, isso é sempre válido. Eu sou chamado no Brasil inteiro para conversar sobre isso. Entendi. Quem governa com caixa cheio é mérito de quem governa ou de quem corta? Não, quem governa com caixa cheio, ou teve alguém antes que fez o serviço bem feito, né? Ou está vivendo um ciclo econômico diferente. Aparece uma coisa nova que passa a impactar a economia daquele local. Por exemplo, eu trouxe para o Espírito Santo esses centros de distribuição. Eu criei uma estrutura de incentivos para trazer esses centros de distribuição. Dos municípios mais beneficiados é Viana. Oh, que bom. Você passa aí em Viana, você olha em cima dos morros, você tem grandes armazéns. Isso é o setor atacadista que organizou no Espírito Santo. O que precisa olhar é para frente, assim, que eu tenho alertado, precisa olhar para frente. Esses incentivos que eu criei lá atrás, eles têm data de validade, né? Então, precisa ter coisas para colocar no lugar, senão, ali na frente você tem um problema. Por isso que assim, eu brinco assim, você é muito novo, não vai saber, mas depois você vai procurar. Tem um jogador que era Ademir da Guia, era um jogador do Palmeiras, elegante, que jogava olhando o campo inteiro. Nós precisamos de Ademir da Guia. Tinha um outro na mesma época, chamado Cafuringa, do Fluminense. Ele jogava, era forte para danar, corria para danar, mas olhava o chão e não via o conjunto. Então nós não precisamos de Cafuringa, nós precisamos de Ademir da Guia. Nós precisamos ter capacidade de olhar além do tempo da gente. Aí você não só administra o presente, como começa a planejar o futuro que você deseja, que você aspira para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, né? E assim por diante. E como que o senhor vê? Qual é o maior desafio para o nosso estado hoje? Eu acho que o maior desafio do estado hoje é reorganizar a sua base econômica para esse futuro. Vou te dizer por quê. Os incentivos fiscais vão acabar, a nossa produção de petróleo já foi maior e ela está declinante, né? Então você tem, estou dando 2 exemplos, podia dar 10 aqui, mas eu estou dando 2 exemplos. Você tem que
Você tem que reestruturar a base econômica para o futuro. Esse é o maior desafio. Além desse, assim, você tem que continuar melhorando a educação do Estado, nós demos saldo, você precisa melhorar a contraprestação de serviço de saúde. E tem um terceiro item que eu vou te dizer aqui, que não é só do Espírito Santo, é Brasil hoje. É um clamor, segurança pública. Né? Segurança pública virou aquilo que eu chamo de bem de primeira necessidade, né? Na prateleira das reivindicações da nossa sociedade. Então, assim, esse é um baita desafio, temos que continuar melhorando, aperfeiçoando. Quando a gente decidiu construir um sistema prisional no Espírito Santo, nós demos um passo certeiro, a vida mostrou isso, né? E a gente precisou de muita compreensão, inclusive de Viana, na época, né? Que permitiu a gente expandir a estrutura do sistema prisional lá, né? Quando a gente decidiu que a gente ia profissionalizar as nossas duas polícias, né? Tirar a influência da baixa política, da Polícia Civil e da Polícia Militar, nós demos um passo, né? Trabalhamos no campo da meritocracia, temos feito concursos públicos, recrutando meninos jovens para as duas forças policiais nossas. Agora são 3, né? Porque como nós reestruturamos o sistema prisional, nós tivemos toda a turma que veio trabalhar no sistema prisional, que agora é a nossa polícia também. Então, assim, esse é um baita desafio hoje, sabe? E nós temos que ter capacidade de cuidar dele e cuidar bem, né? Então, assim, tem muitos desafios. Para o Brasil, eu acabei falando de um tema que não é só nacional, não é só estadual, é nacional também, mas tem muita coisa para fazer. Bacana. O que o senhor nos fala sobre essa polarização aqui de direita e esquerda? Não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo, né? Ela vai estar presente na eleição desse ano? Vai estar presente na eleição. Esteve em 18, esteve em 22, né? Ela foi menos incisiva na eleição municipal que você participou, ela foi menos incisiva, mas esteve presente, né? Então, assim, vai estar presente na eleição, né? Eu acho que tem fatores na vida humana e na política que levaram a esse caminho. Agora, tem que lembrar, assim, eu sou um leitor permanente de história, eu gosto muito de história. Aliás, gosto muito de ler biografia também. Então, assim, quando você olha a vida humana, a caminhada humana, você vai encontrar momentos de polarização como esse que nós estamos vivendo. Você vai na Alemanha, assim, no pós-Primeira Guerra Mundial, você vai encontrar essa polarização. A Alemanha foi parar no nazismo e depois, você chega na Alemanha hoje, visita a Alemanha, um país super bem organizado e assim por diante. Você vai na Itália, a Itália nesse período foi parar no fascismo, lá no Mussolini e assim por diante. Você visita a Itália hoje, né? Nós somos um estado que temos muitos descendentes de italiano. Você visita a Itália mudou isso. Então, assim, só estou dizendo o seguinte, os fenômenos políticos, eles passam, eles não são eternos, né? As coisas vêm, aí a comunidade vai se acostumando com aquilo, passa com o tempo. Eu não sei quanto tempo vai gastar para superar essa polarização. Eu não tenho, e se o cara chegar aqui e falar que tem esse tempo para você, você sabe que ele está te enrolando, porque ninguém tem, essa bola de cristal, ninguém tem aí para saber. Mas o fato é esse, o fato é que é marcante, assim. Você imaginar o que vai ser essa corrida eleitoral, vai ter essa marca da polarização. Uma hora esse troço vai virar, né? Como tudo na vida, né? Um amigo meu gosta de falar isso, não há mal que dure a vida inteira. Aí ele fala assim, mas infelizmente também não há bem que dure o tempo inteiro. Você precisa cuidar das coisas, senão o bem vira mal daqui a pouco e assim por diante. Então, isso é próprio, eu acho que vai estar presente sim, já está presente, né? Porque tem muita gente fazendo campanha fora de hora. Tem, verdade. Muita gente fazendo campanha fora de hora. E foi pior fazendo campanha usando o recurso público, né? Isso que é mais grave aí no país. Mas vamos lá. O senhor acha que é possível governar bem sem fazer alianças? Não. Eu acho que quando você ganha uma eleição, você não ganhou o poder, você ganhou um pedaço do poder.
né? Você tem que fazer aliança, mas tem que saber fazer aliança. O que eu aprendi lá com o doutor Tancredo? Eu contei que eu vi a história, mas não contei a história. Que precisa fazer essa aliança cedo. E ele disse para o Camata lá, né? Um registro bacana assim, Camata, a hora boa de fazer aliança é depois da eleição e antes da posse. Olha que sabedoria, né? Porque todo mundo está feliz com o eleito, né? E ele brincou certa hora que até o cara que perde a eleição, se deixar, ele vai lá e tira uma foto com o eleito, porque o cara está na moda naquele momento, ou com a eleita e assim por diante. Então, assim, tem que compor, né? Mas tem que compor bem, né? Quantas vezes, assim, as pessoas vieram me pedir para colocar como chefe de polícia uma pessoa desqualificada? Muitas vezes. E nunca conseguiram de mim isso. E eu não briguei com ninguém. E essas pessoas que pediam, muitas vezes, continuavam me apoiando. Porque isso não era possível, mas eu achava que era possível. Né? Tem que conversar, né? As pessoas brincam assim, pô, eu passava 10 horas da noite, olhava para o Palácio Anchieta e estava aceso. Quem estava lá? Estava lá o governador. E eu estava muitas vezes conversando com líderes políticos, né? Muitas vezes o cara chegava com um pedido absurdo, mas você não acaba a conversa porque ele chegou com um pedido absurdo. Você continua a conversa, porque normalmente ele tem uns outros 2, 3 pedidos ali. E muitas vezes tem um pedido que é de interesse da comunidade, que vai melhorar a vida de uma área do Espírito Santo ou de um setor e assim por diante, e você pode atendê-lo e compor, trazer o apoio dele, que é importante, porque muitas vezes ele tem voto na Assembleia Legislativa ou tem apoio numa região, numa comunidade. Então, assim, precisa da composição, mas precisa saber fazer a composição. Você olhar as últimas presidências da República, todas negligenciaram com isso, e todas tiveram problema em função... Estou falando lá de cima, logo, para a gente não falar aqui embaixo, senão fica muita gente nervosa. Quer dizer, todas duas negligenciaram, todos dois são diferentes, negligenciaram com essa questão de composição e depois tiveram problema. O atual está tendo problema e o ex teve problema também. Sim, para ver que quando você ganha uma eleição, pode ganhar no primeiro turno. Eu ganhei minhas eleições de governador, todas no primeiro turno, eu sou muito grato a isso, mas não adianta. Você ganhou no primeiro turno, você ganhou um pedaço do poder. Você não ganhou o poder. Você tem que ter humildade de saber compor essa coisa, articular. Tem as outras instituições de Estado que você precisa trabalhar, né? Você vê, tem poderes. Você tem a Assembleia Legislativa, no caso aqui, ou o Congresso Nacional, o Poder Judiciário. Aí você tem as instituições, Ministério Público, né? Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Então tem que ter engenho e arte, né? Não é naquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu já citei aqui uma vez. É no diálogo, conversa. Quando você vai para uma negociação que você tem os seus valores, os seus princípios, você sabe aonde que você pode transigir, né? E o negociador com você aprende isso também. Muitas vezes o cara vem na primeira conversa pedindo troços malucos, absurdos. Na segunda conversa, ele já vem com outra pauta, né? Isso é outra coisa, tem que ter paciência, né? É um jogo que você constrói e vai aprendendo, a vida vai ensinando a gente. O senhor me fez lembrar aqui, o senhor tirou até uma foto com ele, com o Reginaldo Almeida. Sim. Reginaldo é meu amigo. Nossa, amigo. E aí, conversando com ele um tempo atrás, né, logo quando eu ganhei minha primeira eleição, aí a gente que ganha eleição, a primeira coisa que você faz é o quê? É as vagas que você quer pro seu pessoal, né? Aí ele falou, vou te contar um negócio. Quando eu ganhei minha primeira eleição para deputado, fui conversar com o Paulo Artung. Cheguei lá, com tanto assim de currículo. Ele pegou, botou do lado e falou, depois a gente fala sobre isso aqui. Vamos conversar aqui. No final ele olhou para mim e falou assim, tá vendo esse monte de currículo aqui? Amanhã eles vão estar te ligando que não tá bem, que quer mudar de lugar, que precisa de aumento. Assim, foi uma experiência que ele me contou, que para mim naquele momento foi importante, porque eu pensei assim, eu ganhei a eleição, agora eu vou botar na prefeitura quem eu quiser. E não é bem assim, né? Não, assim... E aí ele falou assim, eu aprendi muito com o Paulo Artung. Eu quando me elegi prefeito, eu morava na Mata da Praia, lá em Vitória. E morava em casa, e as casas na Mata da Praia tem lugar de receber correspondência, né? E eu fui eleito prefeito, e aí acertei as coisas, conversei com as pessoas para conversar, e dei uma saidinha, assim, de uma semana, e depois voltei.
Quando eu voltei, tinha arrebentado a caixa de correio, né? De tanto currículo, né? E tinha currículos de tudo, inclusive parentes meus, né? Então eu fui no meu pai, levei os currículos dos parentes. Aí ele pegou os currículos e falou assim, esses aqui eu cuido, que é a família, eu sou líder da família. Agora, você agora é líder da cidade, olha que coisa bonita. Então você cuida da cidade. Escolha as melhores pessoas para trabalhar com você. Porque quando terminar esses 4 anos, a cidade vai ter uma avaliação do seu trabalho. Então você precisa de time para trabalhar. A família eu cuido. E ele que bom. Botou debaixo do braço e que foi bom. cuidar. E eu acho que deu certo. Deu ele certo. Conversou individualmente, com educação, com todo mundo. Assim, com diplomacia, com todo mundo. Sabe? E é isso, assim. Não tem problema levar para o governo, eu nunca vi problema nisso, um aliado político, um correligionário. Agora, a gente não pode colocar para julgar de centroavante alguém que só seja goleiro, né? Porque você precisa de um centroavante fazendo gol. Ou que seja um zagueiro que só dá bagão, fica para frente. Você entendeu? Então, assim, você não, aquilo que eu falei anteriormente, você não ajuda ninguém, você não ajuda o seu governo, você não ajuda a comunidade, né? Você atrapalha tudo, assim, e no final você não ajuda o próprio beneficiado de uma nomeação errada, né? Então, assim, eu não vejo problema de trabalhar com cargos comissionados, eu não vejo problema disso. Mas a gente precisa colocar pessoas que façam a coisa funcionar, porque 4 anos... As pessoas acham que 4 anos é uma eternidade. Não é. Não. Voa, né? Eu me lembro quando eu fui deputado estadual a primeira vez, quando chegou no meio do mandato, eu reuni a turminha para fazer uma avaliação de mandato, que eu sempre fiz isso na vida, e a avaliação não era boa. Assim, as pessoas não estavam satisfeitas com o meu trabalho. Primeiro mandato, meio do mandato, só faltavam 2 anos, né? Então, metade já tinha sido, estava vencida já. Então, nós ali reprogramamos os outros 2 anos do mandato, foi muito bem nos outros 2 anos. E eu terminei bem, tanto que eu me reelegi com uma votação espetacular, mas foi importante dar aquela paradinha ali e avaliar, né? Porque a gente precisa estar muito bem estruturado, quem está com a gente, quem trabalha com a gente, a equipe nossa precisa estar muito bem alinhada. Muito né? bem alinhada, senão o tempo passa e você... sabe, não entrega nada. Verdade. Se o senhor fosse governador hoje, qual seria a sua primeira medida aqui no estado? Rapaz, diz que ex-governador, eu já contei essa piada, mas tem que contar de novo pela sua pergunta. Ex-governador é igual o jarro chinês. Né? O jarro chinês, as coisas grandonas, assim, o cara dá de presente para o amigo um jarro chinês, depois ele fica alegrinho na hora que recebe, depois não sabe onde põe. Então, assim, ex-governador precisa... ter cuidado com as coisas que fala e assim por diante. Eu sou muito cuidadoso com isso. Aí você vê que eu estou te respondendo tudo nessa aí, eu vou dar uma escorregadinha aqui, básica aqui. Mas o senhor pretende voltar à política? É possível. A política eu estou o tempo inteiro. O senhor não para, assim, o mandato, mandato, voltar a ter mandato é possível. Tanto que agora eu tenho filiação partidária de novo, eu fiquei um período sem filiação partidária. Sou filiado ao PSD? PSD. Então eu posso voltar, se for necessário. Eu defendo muito a renovação política, você deve acompanhar isso. Desde sempre eu trabalho formando gente. Você pegar meus governos, todos os governos que eu liderei, eles formaram muita gente para o Espírito Santo e para o Brasil. Você chega aí no Brasil, você vai... Agora mesmo, Roberto Carneiro, que foi meu secretário da Casa Civil, foi convidado e aceitou ser secretário da Casa Civil do Tarcísio em São Paulo. Quer dizer, uma honra para a gente. Um capixaba querido, né? Antes dele, a Andressa, né? Que foi nossa secretária de desenvolvimento, o Tarcísio levou para ser secretária de desenvolvimento social do governo de São Paulo. Antes dela ainda, o Júlio Castiglione foi chamado pelo Tarcísio para ser presidente do metrô de São Paulo. Hoje ela carrega 5 milhões de paulistas por dia. Então, assim, eu sempre fiz governo fazendo escola de formação de gente, de jovens,
e eu defendo muito que a gente renove. Política precisa ter renovação. Renovação é bom, faz bem para a política. Quando você tem um grupo tempo demais no governo, dá fadiga de material, dá problema e muitas vezes dá desvios graves, né? Então, assim, a gente precisa ter essa vacina. A democracia tem uma coisa boa que é alternância de poder. Isso é uma vacina que você de tempo em tempo muda, oxigena, bota outras pessoas, né? É uma coisa importante. Eu defendo muito isso. Que bacana. E qual conselho o senhor daria para quem está querendo entrar na vida pública agora? Olha, primeiro é que a gente pode ter vida pública e vida privada. É isso, assim, eu falo para os meninos, sabe? Muitas vezes o cara está lá formando em economia, com um currículo bom, com vontade de ir para a vida pública, com medo de que isso atrapalhe a vida privada depois. Não. Vai para a vida pública, tem um treinamento de vida que é útil depois na vida privada. O inverso também é verdadeiro. Vai para a vida privada, quando vem para a vida pública, traz uma bagagem para dentro da vida pública, que é importante. Então, assim, meu conselho é que quem puder experimentar a vida pública, experimente. Porque, assim, é um outro treinamento. As empresas modernas precisam de gente que tenha algum tipo de experiência de vida pública, sabe? Porque a empresa moderna não é mais uma empresa que olha só o balanço de final de ano e distribui os lucros. A empresa moderna é uma empresa que olha o impacto dela na região que ela está envolvida. Ela quer saber se os meninos das comunidades onde ela está, elas estão estudando, estão aprendendo na escola, se vai na unidade básica de saúde, se tem uma atenção integral à saúde e assim por diante. Então, isso é a empresa moderna. Então, a empresa moderna, ela precisa de gente com essa formação que nós temos no setor público. Então, eu aconselho muita gente, assim, eu acho que faz bem. Vai lá, tem um mandato de vereador, ou tem uma experiência de secretário municipal. Você vê assim, Armínio Fraga, o cara estava lá em Nova York, trabalhando numa das maiores organizações financeiras do mundo. Fernando Henrique convidou para vir presidir o Banco Central. Presidiu o Banco Central, fez um excelente trabalho, é reconhecido até hoje. Se você for lá na casa do Armínio, ou for lá encontrar com o Armínio e perguntar, Armínio, você topa voltar para o setor público? Ele vai dizer que sim. E ele vai dizer que sim, por quê? Porque ele aprendeu muito dentro do setor público também. Coisa que um economista com a experiência dessa, e é assim. Então, assim, eu aconselho a meninada que sente que tem vocação, ter uma participação. Ou como vereador, como vice-prefeito, ou como prefeito, como secretário municipal, ou como diretor de um órgão no governo estadual, porque é um treinamento de vida espetacular. Você tem que lidar com o público, com um grande público, tem que dar satisfação do que você faz, está tomando conta de uma coisa que não é sua, pertence ao povo que paga impostos. Isso é um treinamento espetacular. E eu vi que você gosta de jogar xadrez, né? Um pouquinho. Peguei uma foto lá do senhor, o senhor Kassab lá jogando xadrez. Aqui, vamos fazer aqui meu neto Lucas está na escola de xadrez, ele fica me provocando. 7 anos de idade. 7 anos? Bacana. Só para a gente finalizar aqui, vamos fazer umas perguntas rápidas, sim ou não? Aonde você não quiser dar sim ou não, só fala bem assim, passa. Só vai falar assim, passa. Política é vocação? É vocação e é treinamento. Eu tenho que dizer isso, porque tem vocação, tem gente que gosta muito, né? Mas tem treinamento. Assim, se você me perguntar assim, Paulo, você nasceu falando desse jeito que você fala em público? Não, foi treinamento que eu fui aprendendo. Primeira vez que me colocaram na frente de um público grande, eu era líder estudantil já. Foi no ginásio de esporte da UFES. Você vai lá no ginásio, aquilo estava lotado de jovens, era show do Fagner. O Fagner, famoso naquela época, parou o show para me falar. Como é que foi o meu comportamento? Tremi igual uma abelha. Depois, isso virou uma coisa normal na minha vida. É treinamento, você aprende. Por isso que tem o Renova BR, para ensinar a fazer as coisas, né? Acabei não dizendo sim ou não, mas eu acho que essa resposta é uma resposta importante. Eu tinha um professor no curso de economia que falava muito isso. A vida é muito treinamento. Se você estiver disposto a aprender as coisas, tem muita chance de aprender a fazer as coisas bem feitas. Assim. Eu vi um vídeo essa semana
de um professor de jiu-jitsu, né? Já é um senhor já. E ele falou bem assim, primeiro você precisa começar, você vai começar ruim. E aí você vai aprender a gostar daquilo e você vai ficar bom naquilo, né? É isso. O Brasil tem jeito? Claro que tem. O Brasil, se você pegar os 10 dedos das suas duas mãos e pensar os 10 países com o maior potencial do mundo, o Brasil está entre os 10. Pode olhar isso cientificamente. Não é gogó, né? Nem é esse negócio de ficar simplesmente porque é Brasil, a gente tem que falar, não. Entre os 10 países com o maior potencial do mundo está o Brasil. O grande desafio nosso é virar a chave para transformar esse potencial em oportunidade para os brasileiros, principalmente para os jovens brasileiros. Precisa olhar para o futuro com esperança. Hoje, 60% dos jovens brasileiros sonham em ir para fora do país. É uma tristeza esse número que eu estou dando aqui, né? Pelas mazelas que nós temos no Brasil, pelas coisas erradas que são feitas no Brasil, que incomodam as pessoas e com razão, né? Então, assim, o Brasil tem jeito? Tem jeito, né? Precisa de liderança, precisa de mobilização da sociedade, porque liderança sozinha não faz as coisas, precisa de sociedade civil ativa, mas tem jeito e a gente não precisa ficar com saudosismo do passado, não. Já foi pior, né? Já foi pior. Melhorou, mas melhorou muito aquém daquilo que pode melhorar no Brasil. Isso que tem que ser o nosso desafio e nos motivar a trabalhar. Que bacana. Gestão vale mais que discurso? Vale mais que discurso? Eu acho que discurso tem um papel, se ele bem feito, de mobilizar, motivar as pessoas. Mas a gestão é ferramenta decisiva no meu modo de pensar, sabe? Você pega um dinheiro que está mal usado na educação e coloca em alfabetização, coloca em aprendizagem, ensina o português à criança, ensina a matemática à criança, com o mesmo dinheiro que está sendo jogado fora dentro da rede educacional. Então, isso é gestão, né? Precisa ter avaliação. Política pública precisa ser bem desenhada, com ciência, e precisa ter avaliação de tempo em tempo. Você faz uma política pública, por exemplo, para melhorar a aprendizagem da matemática. Tem que fazer uma prova para ver se daqui a pouco isso deu resultado ou não. Porque se não deu resultado, você tem que descontinuar aquela política e fazer uma outra para buscar o resultado. E não continuar colocando dinheiro na mesma coisa. Esse é o processo orçamentário, que a Câmara tem um papel importante, que as Assembleias têm um papel importante, que o Congresso Nacional tem um papel importante. Então, sabe, gestão, para mim, é a ferramenta, sabe? Você muda as coisas, com o mesmo dinheiro que está lá mal usado, você faz uma coisa bem feita. O poder muda as pessoas? Muda, principalmente se elas estiverem despreparadas, né? Tem um negócio que é um ditado popular que sapato alto é bonito no pé das belas mulheres capixabas e não no pé dos líderes, sejam capixabas, brasileiros ou planetários, assim, porque muitas vezes o poder, as pessoas perdem o controle da situação mesmo. Então, acho que é bom, como ser humano, você sempre ter uma autovacina, né? Poder é passageiro, você não está ali numa coisa que é sua, você está ali representando uma coisa de terceiro, né? As pessoas te colocam ali para representá-las durante um período, né? Você tem uma procuração por tempo determinado para votar em nome dessas pessoas, para decidir em nome dessas pessoas e assim por diante. Então, tem que ter clareza. E é fugaz, né? Daqui a pouco você é ex-governador, está aqui falando com você. É fugaz, olha. Eu tive 8 mandatos, mas sou ex, né? Sabe, um ex que é muito bem tratado pela população, mas sou ex, né? Então, assim, passa, o poder passa. Na democracia é assim, né? Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Para exercer com dignidade, com altivez, com espírito público. Poxa, espírito público, assim, nós estamos aqui, nós estamos mexendo com o bem público. Os bens que estão aqui não nos pertencem, né? O cara paga imposto. Aliás, paga imposto no nosso país sem saber que está pagando. Comprou uma camisa como essa aqui que eu estou vestido, o imposto vem embutido no preço da camisa, o cara não sabe nem o que é preço da camisa, o que é preço o que é dinheiro do imposto, né? Então, assim, e aí o líder precisa ter essa atitude, esse compromisso,
né, esse comportamento e assim por diante. O Espírito Santo está no caminho certo? O Espírito Santo tem que olhar para o futuro. Essa pedra eu já cantei bem para você. Tem que olhar para frente, tem que deixar de ser a devida guia, tá meio a devida guia. Ó, tá meio cafuringa. Cafuringa. Desculpa. Tem que deixar de ser cafuringa, tá meio cafuringa. E ser mais a devida guia, olhar para o futuro. Não adianta ficar aí batendo em comemorações a coisas que nós fizemos anos atrás. Tem que fazer agora, porque daqui a pouco o problema bate na nossa porta. Tem que se antecipar as coisas, né? Acho que quando a gente planeja, a gente tem que planejar o curto prazo, o ano, né? Isso é o curto prazo. Mas tem que planejar o médio e longo prazo. E aí é um negócio da cabeça erguida que eu falo sempre. Tem que olhar para frente, olhar o mundo, olhar o Brasil, olhar as circunstâncias. O que é que tem de oportunidades? Esses dias eu vi uma empresa de segurança cibernética capixaba recebendo um aporte de investimento de, sei lá, 300 milhões. Pô, isso é um exemplo de coisa que a gente precisava multiplicar, né? Esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo. São oportunidades, se a gente tiver, se a gente forjar um centro de formação de capixabas qualificados aqui, sabe, nós podemos evoluir muito nessa economia do conhecimento, nessa economia das novas tecnologias. Então, tem coisa para danar para fazer, né? Então, assim, eu acho que o Espírito Santo não pode ser aquela história, pai rico, filho nobre, neto pobre. E só não vai ser se tomar conta do futuro. E parar de fazer oba-oba com um presente que não foi construído agora. Assim, vamos combinar, foi construído para trás, está dando resultado, mas já tem data marcada para coisas que nós fizemos, é igual remédio, tem data de vencimento. Se a gente não renovar essas coisas, daqui a pouco nós estamos chorando em cima de leite derramado. Não adianta chorar em cima de leite derramado. Tem que se antecipar e criar novas oportunidades. Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender o que eu estou falando. Assim. Nós somos grandes produtores de café Conilon. Depois da erradicação dos cafezais no Espírito Santo, na década de 60, lá no início da década de 60, que derrubou o Espírito Santo, as pessoas não se lembram disso, mas foi quando nós tivemos diminuição da população de vários municípios capixabas. Nós reconstruímos o nosso parque cafeeiro muito no norte do estado. O parque cafeeiro era na região central alta. Nós tínhamos um café arábica de baixa qualidade na região alta. E nós passamos a produzir Conilon. Conilon é para fazer café solúvel. Café solúvel, Viana entende de tudo. A primeira fábrica de café solúvel do Espírito Santo foi seu João de Estestão que fez em Viana, que é um orgulho de todos nós. Pois bem, nós temos um parque cafeeiro lá no norte do estado que ele andou tanto que ele entrou no sul da Bahia. Você vai no sul da Bahia, você vê lá os capixabas compraram terra lá e foram plantar café Conilon lá. Pois bem, nós temos a fábrica de solúvel de Viana. Eu, como governador, fui lá no interior do Paraná e consegui trazer café Cafuso. Café Cafuso para Linhares. Depois eu fui lá em Singapura e consegui trazer uma outra fábrica de café solúvel para Linhares. Hoje nós temos 3 fábricas. Temos a de Viana, que é a pioneira nossa, que na verdade estruturou esse parque de café. Temos mais 2 em Linhares. Hoje nós temos uma produção de café espetacular. Você vê. Quando você vende o saco de café Conilon, é um preço. Quando você agrega valor numa fábrica daquela, como você vê em Viana todo dia, o valor é maior. Você entendeu? É isso que nós precisamos fazer. Quer dizer, em várias áreas nós precisamos pegar a nossa vocação e agregar valor à cadeia produtiva. Esse exemplo do café é um exemplo bacana, porque marca nossa. Nós produzimos café no Espírito Santo desde 1860, aproximadamente. Assim. São muitos anos produzindo café no Espírito Santo. Café não é um produto brasileiro. Nós brasileiros trouxemos da África
e virou um produto importante aí da nossa economia rural. Pois bem, ali, fazendo solúvel hoje em Linhares e em Viana, nós viramos um parque de solúvel importante no mundo. No mundo, não é no Brasil. Então, assim, isso é que nós precisamos pensar para o futuro. Bacana. Lembrar sempre que o futuro, os filósofos diziam, o futuro é o que nós estamos fazendo hoje. Isso aí. Para a gente finalizar, antes de finalizar, só queria fazer só mais uma pergunta. O senhor é centro-direita, centro-esquerda? Como o senhor se considera? Sou centro. Centro? Centro. Certinho, então. Tá certinho. Governador, quero dizer aqui que é uma alegria te receber aqui, para nós aqui, não só para mim. Esse conceito, assim, depois você vai olhar isso com calma, esse conceito, esquerda, direita, centro, é um conceito já um pouco desatualizado, porque a vida mudou muito. Isso vem lá da Revolução Francesa, sabe? Essa visão da esquerda vem lá da Revolução Francesa. E ela foi sendo adaptada. O problema é que mudou muito o conceito de esquerda, direita, centro em relação à economia, em relação à estrutura do Estado. Como é que você tem a discussão, Estado é Estado enxuto, Estado mínimo ou Estado largo e assim por diante. Então, assim, esse é um conceito que eu acho que ele não dá mais conta desse tempo que nós estamos vivendo, né? Por isso a minha posição é boa, a posição de centro é boa, porque é uma posição um pouco neutra em relação a isso. Eu discuto todos os temas que vêm para mim, eu discuto com base na minha formação, no meu pensamento e assim por diante. Então, para a gente finalizar... Tem um monte de gente dizendo que a gente tem que encerrar. Tem. Só para a gente finalizar, deixa aí uma palavra aí para o nosso povo capixaba aí. Olha, minha palavra é uma palavra de otimismo. É um otimismo com os dois pés fincados no chão, quando eu penso no Brasil, quando eu penso no Espírito Santo. Otimismo porque nós temos um potencial grande, o mundo precisa de alimento, nós já estamos alimentando 10% da população planetária, podemos evoluir sem derrubar a floresta, né? E meu artigo de amanhã no Estadão trata disso. O mundo precisa de metais, diversos metais que são chamados de transição energética. O nosso subsolo tem esses metais. Por exemplo, o mundo precisa de cobre, porque cobre é que carrega a energia de uma ponta para outra, né? E a energia tem a ver com esse tempo novo. Você vê que os carros são elétricos, né? Então, o mundo precisa de metais, o Brasil tem, né? Quer dizer, o mundo precisa de energia limpa. Energia limpa é uma energia que não vem do petróleo. A energia do petróleo é fóssil. O mundo precisa de energia limpa. A hidroeletricidade, a que vem das nossas hidrelétricas, é energia limpa. A que vem do sol, energia solar, energia limpa. A que vem do vento, energia eólica, energia limpa. O mundo precisa disso. O Brasil tem um potencial nisso aí espetacular, né? Nós podemos prover energia para o mundo e prover produtos fabricados a partir de energia limpa. É o caso do meu setor lá de árvores. Lá tudo é fabricado com energia limpa. Então, assim, minha mensagem final é essa, assim, nós temos como avançar, melhorar o país. Nada de país do futuro, você nunca vai me ver falando disso, porque o futuro é que nós estamos fazendo hoje. Se a gente está tropeçando nas pernas, nós estamos produzindo um futuro ruim. Se a gente acerta o passo, a gente constrói um futuro bom. Então, sim, minha visão é de um otimismo, né? Mas de um otimismo com os dois pés fincados no chão. Nós precisamos que a sociedade civil brasileira seja mais ativa, né? Eu convoco muito isso. Porque quando junta as mentes dos bons líderes, sejam políticos, religiosos, empresariais, e a sociedade junto, a gente avança, a gente acelera a melhoria do país. É um acelerador ali. Então, é isso que eu defendo, né? E, sabe, então minha mensagem é uma mensagem positiva, mas positiva com quem está me ouvindo falando assim, ó, vamos descruzar os braços, vamos arregaçar as mangas e vamos para a luta, que dá para fazer muita coisa nesse país maravilhoso chamado Brasil. Obrigado, meu governador, que Deus possa continuar te abençoando seus projetos, tá bom? Muito feliz de estar com o senhor aqui e vamos de louvor!